Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Um certo ditado era muito popular no século XVII, época em que os holandeses ocuparam o Brasil por 24 anos, de 1630 a 1654. Ele dizia, abre aspas, mulher de família só deve sair de casa 3 vezes na vida, para se batizar, para se casar e para ser enterrada. Fecha aspas. Estamos na Praça de Casa Forte, no bairro homônimo, um dos mais antigos do Recife e lar de muitas das histórias do período holandês. Aqui viveu uma mulher que quebrou esse paradigma. Ana Paz Gonçalves de Azevedo é uma pernambucana nascida em 1612 ou 1617. Os registros históricos variam a data. Foi dona do engenho Casa Forte, um dos mais valiosos do Brasil holandês, aos 18 anos de idade. A história de Ana começa com sua família. O clã Paz é natural de Portugal e chegou ao Brasil com a intenção de explorar as terras e enriquecer através da cana-de-açúcar. Na época, um produto tão valioso quanto o ouro na Europa. Ana descende dos pais que vieram para Pernambuco em busca do ouro branco. Como de costume, mesmo que cruel, Ana casou-se muito jovem com o capitão português Pedro Correia da Silva, em 1635. O dote de Ana era justamente o engenho Casa Forte, que depois do casamento seria propriedade de Pedro. Mas o casal durou pouco. O capitão morreu na batalha pelo Forte São Jorge, localizado onde hoje está o bairro de São José. A batalha que matou Pedro foi uma grande derrota para os portugueses e consolidou a ocupação holandesa no Brasil. Sem o marido e com o engenho sem liderança, Ana assumiu a gestão da propriedade em Casa Forte, com apenas 18 anos de idade. Tudo isso numa época em que as mulheres eram completamente submissas aos homens, sendo privadas, por exemplo, de uma educação formal e de ter os próprios bens. Mas Ana não. Ela tinha um dos engenhos mais importantes do estado e tomou para si a responsabilidade de administrá-lo. Um engenho era composto geralmente por uma fábrica, onde se moía e cozinhava um caldo da cana, casa de purgar, onde o açúcar era branqueado, casa grande e senzala, onde residiam os proprietários e os escravizados respectivamente, capelas para cultos e demais propriedades para as famílias e funcionários do engenho. Toda essa estrutura era responsabilidade de Ana Paz, mas ela não continuou sozinha. Viúva de Pedro Correia, Ana casou-se mais 2 vezes. Seu segundo casamento foi influenciado por Maurício de Nassau, o conde alemão que governou o Brasil holandês de 1637 a 1644. Incentivava casamentos entre holandeses e luso-brasileiros, visando o fortalecimento entre os povos, na intenção de consolidar o domínio da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, empresa financiadora da invasão. Com Charles Tourlon, Ana teve uma filha chamada Isabel, mas ela novamente viveu um casamento breve e trágico. Charles foi acusado de traição por Nassau em circunstâncias que nunca foram esclarecidas completamente. Isabel e o pai foram mandados de volta à Europa. Os rumores contam que Nassau teria um caso com Ana e por isso teria tramado a prisão de Charles. Ela estava novamente sozinha e dessa vez sem uma filha. Quase 8 anos após a partida da família, ela fica sabendo da morte de Charles na prisão. Em 1645, Ana se casa com Gilberto Witt, um conselheiro de justiça do governo holandês no Brasil. O casal teve 2 filhos, Cornélio e Elizabeth, mas casamentos tranquilos não eram muito bem a especialidade de Ana. A união dos dois aconteceu durante um período extremamente instável do Brasil, a insurreição pernambucana, uma série de conflitos que resultaram na expulsão dos holandeses. Uma das batalhas que marcaram a insurreição foi a Batalha de Casa Forte. Os soldados holandeses derrotados na Batalha do Monte das Tabocas fugiram em direção ao engenho de Dona Ana Paz, percorrendo o território que hoje abriga a Avenida 17 de Agosto. Na data que batiza a avenida, os holandeses derrotados no monte enfrentaram um exército de insurretos e perderam. O engenho foi incendiado durante a batalha, que é homenageada até hoje com a praça onde estamos, um projeto, inclusive, do paisagista Roberto Burle Marx, falecido em 1994. Em 1654, ano da expulsão dos holandeses, Ana, Gilberto e os filhos fugiram para a Holanda. Ana reencontrou Isabel e foi considerada da mesma nacionalidade que o marido, o que lhe permitiu ficar no país. Sem nunca ter retornado ao Brasil, morreu na Holanda em 1674. As circunstâncias da vida que levou na Europa e sua morte são incertas e carecem de registros. Para saber mais sobre Ana Paz, consulte o Viewpoint com a escritora Sheila Guedes, que escreveu um romance histórico baseado na história dela.